Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a 10ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 10ª live, neste 8 de agosto, é dedicada à nona arte. Isto quase parecia agora uma aula de aritmética. Ou nós estivéssemos nós no agosto ao quadrado, assim instituído pela Silvéria. Para tal, convidei o meu já amigo André Morgado para aquilo que deveria ser uma prequela da sessão do Guarda-Livros, esse projeto que já está morto e enterrado, por assim dizer. Mas falemos de coisas bem melhores, e não vou falar da Laura ainda que faz vestidos por medida, mas vou falar do André. O André, que é um gajo porreiro, natural destas terras raianas, é professor e contador de histórias há mais de 11 anos. Em 2015 fundou o selo editorial Bicho Carpinteiro, tendo lançado nesse mesmo ano a notável A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Já em 2019 integrou o grupo fundador da editora Aceita, não confundir com a Pineal, se faz favor. E há um ano regressou à publicação com este, que já vos passo a mostrar, O Infeliz Pacto de George Walden, que é o livro que vai aqui nortear então a nossa conversa e a nossa live de hoje. E sem mais delongas, vou adicionar o André à conversa porque é para ouvir que aqui estamos. Ora, Diego, epá, Ok. deixa-me organizar isto para ter uma primeira experiência para mim. Olha, eu vou fazer uma pergunta, pode ser muito absurda, mas tenho que a fazer. Ouve-se bem ou é preciso, consideras preferível colocar fones? Exatamente. Ok, pronto. Então eu percebi-me que tu já estavas ao vivo aqui na live e 5 segundos antes de me convidares eu fui espreitar, mas já não apanhei grande coisa do que disseste. Não sei se falaste muito mal, se falaste mais ou menos. Isso não sei, só os outros é que podem dizer. Eu tentei fazer uns trocadilhos, mas pronto. Ok, Depois chegar outros quando isto estiverem definido. está combinado. Falei mal de ti. Isso posso dizer. Desde já não falei mal. Acho que não cometi nenhuma inconfidência também. Uma oportunidade, porque estavas sozinho, pá, não estava cá para me defender. Mas acredito. Enfim. Então vá, força. Antes de mais, eu gostava de agradecer imenso por teres embarcado não apenas neste, mas noutros meus devaneios, e seguramente mais virão, até pelo fruto do calor do verão. Mas hoje, particularmente, vamos então falar do livro mais recente, que é O Infeliz Pacto de George Walden. E eu aqui, só para dar pontapé de saída, fiz aqui uma marca, mas as marcas normalmente nestas situações não funcionam bem. Só ler aqui, isto que é uma fala de uma das personagens. Sabes o que é mais irónico? É viver sem saber ser feliz e acabar por morrer com a felicidade quase conquistada. E isto é uma frase que norteia muito aquilo que é a história de George Walden. Digo eu na minha ótica de leitor. E então, está aqui diretos para as perguntas. Eu não sei se queres dizer alguma coisa, se queres fazer alguma introdução aqui ao livro. Não, eu acho que, assim, nós já falámos algumas vezes e acho que fica clara a minha facilidade de navegar pelas palavras, né? Mal ou bem é outra conversa, mas eu acho que, de uma forma ou de outra, eu vou acabar por tocar em vários pontos do livro. Não me parece que seja tão pertinente assim, até porque terás feito a introdução. Eu prefiro dar respostas às perguntas que aí venham. Vamos lá. Preparado, então. É isso. Então, por mais caricato que pareça, depois de ler este livro, esta pergunta percebe-se melhor. Tenho de fazer esta questão. Onde surgiu a ideia, e aqui onde é por uma característica particular, digamos assim, onde
surgiu a ideia para a novela gráfica? Olha, essa resposta é muito simples. Quando fiz a Vida Oculta de Fernando Pessoa, eu e o Alexandre editámos-la no Brasil em 2015 e em Portugal em 2016. E eu em 2016, assim que saiu cá, eu agora confesso que não tenho a certeza se foi antes ou depois, eu vivi uma temporada em Nova Iorque. E quando lá estava, queria à força fazer, portanto, eu já tinha alguma sensação de que o livro, A Vida Oculta de Fernando Pessoa, estava a correr muito bem. Nós fomos convidados para um grande evento no Brasil, tivemos a possibilidade de fazer um lançamento que era impensável para nós, quer para o Alexandre, à data de começarmos a trabalhar, nunca na vida pensaríamos. Eu posso confessar, por exemplo, que quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu disse ao Alexandre foi: olha, é normal eles convidarem-te. Estás aí no Brasil. E ele disse: não, mas eu acho que nos estão a convidar aos dois. Não, pá, isso é impossível porque ninguém nos conhece e nunca na vida vão levar de Portugal ao Brasil para fazer uma apresentação de um livro que ninguém leu. Não é? Uma coisa é tu estás a fazer uma apresentação de um livro que já recolheu uma série de críticas positivas e enfim, mas ali era tudo novo, era o livro que não tinha saído, os autores que eram absolutamente desconhecidos e, e nós fomos super bem. Eu, no caso, fui super bem recebido no Brasil, fomos muito bem tratados os dois lá no evento e fiquei com a sensação de pá, isto deixa-me aqui um doce de boca que eu quero voltar a conquistar. Desculpa, Foi onde o evento. foi em Olinda, foi do Brasil. Um, e eu, eu achei, pá, num misto de inocência e se calhar de muito lustre no ego, que era capaz de fazer um outro livro. Eu não digo que, enquanto obra, fosse um grande livro, ou seja, um grande livro, mas tem uma figura associada que cativa, não é? E eu acho que a abordagem quase anglo-saxónica que nós lhe demos ahm, chamou muita gente. Pronto, e rendeu de facto muito bem. E eu pensei, pá, então agora vou ter que fazer outro que seja assim tão impactante. E como que deves calcular, essa não é a receita do sucesso. Poderá ser impactante, não é? Bom, fiz este, correu bem, agora vou fazer outro ahm, para correr tão bem ou melhor. E eu forçava-me a querer criar, eu tinha que criar qualquer coisa que fosse muito épica, que fosse bem mais épica do que aquele livro. Epá, e não conseguia. Eu não conseguia passar das ideias, não era sequer criar. E já estou a responder um bocadinho à tua questão. Eu não conseguia sequer passar das ideias à prática. Eu não tinha ideias que considerasse que fossem minimamente atrativas para mim, quanto mais para os leitores, ou para os potenciais leitores. Eu lembro-me perfeitamente de estar em casa e aborrecido, chateado comigo, e de dizer que diabo foi. Não consigo ter a porcaria de uma ideia, se ao menos pudesse arranjar forma de negociar com o diabo para meter todas as ideias, pá, e a partir daí, sabes, assim um bocado chateado e tal, frustrado, mais do que chateado, um bocado frustrado, fui buscar o pensamento que tinha acabado de ter. Espera lá, olha, se calhar pode ser por aí. Portanto, e foi assim que nasceu. Portanto, o livro acaba por ter uma dose biográfica gigantesca. Não, em todos os personagens, não só no George com o ponto de partida, não é? Que ele é um vendedor de ideias que quer ter de facto muitas ideias e decide, aceita fazer um pacto com o diabo para ter todas as ideias do mundo e ele acaba por ser o único que se vê privado de ter ideias, é o que vende, mas não pode consumi-las. Portanto, o George tem uma característica, ou várias características que são muito minhas e que foram principalmente àquela data, mas os outros personagens também têm. O próprio Diabo também tem ali umas quantas características minhas, que é o meu eu na luta contra mim próprio. E a Penélope também, enfim, há uma série eu não sei se é comum ou não, será parcialmente comum teres muitos aspectos biográficos do próprio autor no livro, consciente ou direto ou indiretamente.
Enfim, olha, foi por aí que o livro tem o seu pontapé de saída e que acaba por ganhar um bocadinho mais de seriedade a partir do momento em que eu me deixo de preocupar com a necessidade de fazer um livro. Portanto, quase metaforicamente acabaste por visitar a obra do George. Sim, quase, quase. A dar sem pacto, não sem pacto. Sem não percebi, desculpa. Isto tivessem mesmo faz assim uns cortes. É pá, sem impacto, não sei, não posso dizer. Quer dizer, agora queres saber tudo. Eventualmente sem um impacto tão agressivo quanto aquele que agressivo, psicologicamente, quanto o de George, provavelmente sim. Uhum. E agora aqui por causa então desta questão que nós falamos, que é a questão do diabo. E de facto a encarnação do mal, e os nomes variam nas diferentes culturas, sempre se andou pela mesma. E que raio de feitiço é este? Tipo, é muito caro. Que raio de feitiço é este que anda sempre à mente desta questão da personificação do mal? Que raio de ideia está tão vincada na nossa mente? Eh, Há várias respostas possíveis, não é? Sempre que a mais técnica, digamos assim, não que eu seja um grande entendido na matéria, mas a mais técnica passa por uma fase muito primordial encontrar explicação para o desconhecido e para aquilo que nos deixava receosos e com medos enquanto comunidades. E depois ali na viragem de quando, quando a igreja começa a ter um peso um bocadinho mais significativo na nossa sociedade, houve a necessidade de trazer o mal em contraponto com o bem, não é? Porque se nós somos os praticantes do bem e os difusores do bom, tem que existir necessariamente o contraponto do mal, para que a nossa ação boa ganhe ainda mais dimensão, não é? Um, e eu acho que, de forma, aliás, como tu próprio disseste, é algo que acompanha várias culturas, várias. Um, Há inclusivamente quem, enfim, eu iria dizer quem demonstra, mas vou optar por utilizar quem defenda, que há características que se juntam em várias culturas. Culturas não têm nada a ver com a nossa, que apresentam divindades com características muito semelhantes àquelas que nós estamos habituados a ver, mas a própria imagem. Eu, por exemplo, no George utilizo um diabo que é muito humano, é um humano, quer dizer, que tu olhas e não vês os chifres, não vês nada. Um, Porque os primeiros registros que existem na nossa própria cultura, que eu tenho uma vaga ideia de serem ali até ao século XI, eram muito mais eram representações humanas, não eram representações. Nós agora iria utilizar a palavra diabólicas como nós a conhecemos, não é? Com o tridente, ou com uma barbinha, ou com os chifres e tal. E isso creio que só entra ali exatamente quando a Igreja procura marcar ainda mais essa e criar dar uma cara, e é engraçado agora que estou a pensar nisso, a facilidade com que a vida oculta de Fernando Pessoa chegou às pessoas, um, passa muito pela ideia de dar um rosto, por exemplo, aos heterónimos, que os heterónimos não têm um rosto. E eu acho que tu, quando vês uma cara, quando associas uma série de características a uma cara, a um rosto, a uma entidade mais física, torna-se tudo mais real. E foi exatamente por isso, daquilo pá, que eu posso afirmar, não sou, repito, entendido na matéria, mas é exatamente essa percepção que a Igreja tem, dando uma figura, e não um grupo de entidades maléficas, não é? Um corpo de homem, mas dando uma figura una sobre o que é o mal, isso vai ser muito mais fácil para a nossa para a difusão do bem, não é? Como eu disse há pouco. Epá, eu tenho ideia, inclusivamente, que a figura que nós hoje mais facilmente associamos ao diabo vai buscar muitas coisas à Grécia Antiga, ao deus Pan, que era o deus da floresta, era o deus dos rebanhos e tal, daí os chifres, daí aquela cara do bode, não é? A figura do bode, que muitas portanto, isso nasce tudo a partir, principalmente ali do século XI, se não me falha a memória. Portanto, antes,
era tudo muito mais eu e tu. Éramos nós que éramos uma figura muito mais humana. E eu quis um bocadinho isso, quis um bocadinho por aí. Portanto, são os medos, são os receios. E este diabo da história acaba também por ser aqui um pêndulo emocional. É aquele que provoca, ou que- no caso pessoal, que me leva a desconfiar de mim enquanto autor, por exemplo, que me deixa no desconforto das dúvidas, como te estava a dizer, das ideias, se é uma boa ideia, se não é uma má ideia, e às vezes a necessidade que tenho, e daí a entrada na Penélope, já estou a fazer aqui uma ligaçãozinha, que venha alguém de fora e que às vezes te aponte um bocadinho que tu até podes ver, mas o diabo que está em ti, este tipo de diabo vai-te fazer duvidar e vai-te fazer colocar demasiadas questões. Eventualmente haverá gente muito mais feliz do que eu nesse campo, mas eu sou muito assim, tenho muito essa tendência de colocar muitas dúvidas e a figura da Penélope nasce para fazer quase o contraponto do diabo. Eu lembro-me de estar a apresentar, antes do livro existir e a história estar mais ou menos fechada, de apresentar a um amigo e ele dizer-me: "Epá, isto tinha muita graça se a Penélope fosse o contraponto literal do diabo. Portanto, tens o diabo e agora tens um anjo." Perfeito. E aquilo que era tendencialmente mais, não sei se seria mais óbvio, mas enfim, seria um caminho muito provável, se calhar, para raciocínio. E, e eu aquilo que procurei fazer, bem ou mal, já é outra questão, era deixar que fôssemos, todos os personagens fôssemos todos um bocadinho nós, percebes? E tentar afastar um bocadinho dessa imagem do diabo vermelho. Eu acho que só tem lá uma cena em que ele aparece assim um bocadinho mais irrito, porque está assim um bocadinho mais irritado, não é? Quer mostrar-lhe quem manda. Um, aliás, até essa figura, essa relação com o poder, tem também, se recuarmos um bocadinho à conversa que estávamos a ter da importância da igreja, que teve neste desenvolver de personagem, vem exatamente, esse poder vem exatamente em contraponto com o poder que a igreja queria, e queria ter, queria manter. Não é? Portanto, nós temos este poder, mas vejam aquele ser estranhíssimo que controla isto tudo, e controla e é assim, dantesco e blá blá blá. Pronto, eu queria afastar-me um bocadinho disso, e queria que fosse. Epá, eu não sei se eu consegui, confesso, mas queria que fosse muito mais humano. Eu e a parte boa, que é a Penélope, que faz ia dizer uma coisa, se calhar já é um spoiler a mais, mas enfim, faz uma série de coisas que são humanas, acaba por ser um livro que representa uma parte, como te estava a dizer, das minhas vivências e de um período da minha vida, e parece-me que talvez por isso os medos estejam representados no diabo, e seja esse, tenha sido esse o caminho que escolhi para os representar. E isto acaba com uma tríade quase à semelhança daquela defendida pelos psiquiatras do ego, o superego e o id, não é? É tal e qual. É isso. Mas é mesmo isso. Portanto, eu se dissesse assim de forma muito, tu que já leste o livro, de uma forma muito simples, é que aqueles três personagens sou eu. Uhum. Percebes? Cada um a puxar para um lado, eu gostando mais de um do que do outro, mas acabam por existir ou coabitar em mim. Às E vezes mais um que outro, e noutro momento depois mudamos e já somos. sim, exato. Um, aliás, pá, eu não sei se isso é verdade, provavelmente não será verdade para toda a gente, mas eu, eu sei que já tiveste aqui, por exemplo, o Miguel Pérez, que é um grande amigo de infância, um, e foi provavelmente o principal responsável por me trazer para a banda desenhada, porque sempre trabalhamos muito de forma. Trabalhamos, ou seja, brincámos com a criatividade desde muito miúdos, e quando me fazia uma coisa ou outra, queria coexistir naquela criatividade, desde a música, a criação de textos. E eu lembro-me quando o Miguel lançou o primeiro livro, eu pensei, pá, isto de facto. Ele ainda passou pelo cinema, pelo cinema não, mas ele ainda fez um pezinho no cinema.
e estava sempre ligado eu ia dizer, à arte de contar história, não, mas ao gosto de contar história, de contar histórias. E quando eu lanço um livro e eu vejo, já antes tinha feito algumas curtas, e bem, de facto, foi uma forma muito inteligente que ele encontrou de trazer as histórias dele à vida, não é? E fazê-las chegar a mais pessoas. E eu acho que segui um bocadinho essas pisadas. Um, Agora, não eu já falei com ele muitas vezes sobre isso. Eu sou um bocadinho egoísta quando escrevo. Eu uso o texto, eu uso as histórias como terapia. Uhum. Portanto, provavelmente, uh, neste livro em concreto já houve uma coisa não terapêutica, já houve um objetivo mais concreto daquele que escreve. Eu queria que este fosse globalmente melhor do que o anterior. Pronto, e os meus objetivos traçam-se um bocadinho assim. Pá, no início não, queria fazer outro que vendesse assim às cavadas e tal. Depois, quando cai um bocado na real, quero traçar como objetivo só essa ideia de pá, este tem que ser globalmente melhor que o outro. As pessoas até podem nem perceber no global, o público pode não perceber isso, mas eu tenho a certeza absolutíssima que este é muito melhor do que o outro no geral. A história pode estar tanto, não sei se cativa se não, confesso. Comercialmente pode não ser tão atrativo, isso garanto-te que não é. Um, mas eu sei que enquanto autor estou muito mais feliz, ou muito mais satisfeito com este trabalho, até porque o outro não nasceu com o propósito de ser um livro, foi quase uma consequência engraçada de acontecimentos. Um, e quando escrevo muito, digo isso ao Miguel muitas vezes, eu escrevo porque preciso, porque sai muito mais barato do que um terapeuta. Não sei se o pessoal tem, sai muito mais barato e resulta, pelo menos parcialmente. E acabo por ser uma vontade muito grande que eu tenho de deitar coisas cá para fora. Não sei se é com toda a gente assim, provavelmente não será, mas comigo pelo menos é. Funciona quase como por. Sim, tal e qual, pá, é uma palavra um bocadinho forte, mas é isso. Olha, agora aqui uma dúvida que me foi enquanto estava a ler aqui. Qual a razão para o nome estrangeiro? Só houve uma pessoa que me perguntou isso. Foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta e foi mesmo no final do festival. Eu disse: Fogo, olha, estou surpreendido, que nós tivemos a exposição lá. Eu e o Rodolfo estava presente. E eu disse: pá, acho que seria uma das primeiras perguntas que eu faria e ninguém mais fez. E foi um rapaz, aos novo, que me fez, e tu és o segundo. Não tem tanta magia assim, tem a ver com o seguinte: George foi. Eu, quando escrevi o livro, estava a ouvir muito George Barrassan, e quando precisei dar um nome ao personagem, ele não tinha, metia personagem, homem, já não me lembro o que é que colocava. E quando comecei à procura de nomes, fui para o nome do músico que estava a ouvir. E algo curioso, que foi quase que imediato. O livro tem algumas influências que provavelmente não são assim tão visíveis quanto isso, mas de um jogo chamado Broken Sword, que nos anos 90 foi um mega sucesso de point and click. O personagem do jogo era George qualquer coisa, pá, não me lembro sequer do segundo nome. E achei por bem, e há até algumas características físicas neste nosso George parecidas com aquela. O café, por exemplo, é inspiradíssimo no café do jogo. Então tem muito a ver com isso. E o Walden, porque é um livro de terror que eu adoro, e é provavelmente, quando me pergunto qual é o teu livro preferido, eu tenho alguma dificuldade com essa questão de isolar algo. Este é não é? Mas, ok, pronto, mas estou a adiantar, tu fizeste a questão. Mas tenho dificuldades em dizer qual é o filme mais gostas. Eu não sei se é o meu livro preferido hoje, mas foi seguramente o livro que mais me marcou. E foi isso, foi quase uma homenagem a esse mesmo livro, daí o George Walden.
sim, sim. Coisa, eu o apelido presumi que fosse essa a justiça. E agora, outra questão. Foi o trabalho de equipa com o Rodolfo, Ok. do livro. Foi muito fácil. Pá, o Rodolfo é um querido, é um tipo impecável. E tal como o Alexandre, eu tive muita sorte em trabalhar com estes dois artistas que eu os considero amigos, porque são pessoas super fáceis, são muito tranquilas, não levantam. O que seria perfeitamente normal, bater o pé quando tem uma ideia mais fixa. Pá, não concordo nada com isso e existir eventualmente algum atrito, porque tecnicamente há um ponto que isto vira um trabalho também, não é? Como qualquer trabalho, toda a gente sabe, ou que seja na escola, estás a fazer um trabalho de grupo e é provável que haja ali um pequeno atrito que tem que ser resolvido. Eu nunca tive problemas nem com o Alexandre nem com o Rodolfo e foram os dois maluquinhos para aceitar um contacto que eu faço através do Behance, uma plataforma tipo portfólios online. Disse, pá, gostei da tua arte, achei que casava brutalmente com a história que estou a contar, que estou a escrever. Pá, não lhe perguntei assim, mas foi quase, serias maluco o suficiente para alinhar nisto comigo. E sabes que a primeira pessoa que iria trabalhar no livro era o Alexandre, que fez A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Ah, epá, ele teve imensas alterações na vida, mudou, teve que construir casa, mudou-se de local de residência, de trabalho, houve assim uma série de coisas e o projeto, que inclusive chegou a ser apresentado em Beja, no Festival de Beja, com ilustrado pelo Alexandre. A dada altura percebemos os dois, pá, que não, isto é possível que nasça lá para 2079 ou coisa do género. E eu perguntei-lhe, olha, mas eu não te posso obrigar a fazer isto, tu importas que eu avance com a história na mesma? E ele disse, olha, eu quase que me sinto até aliviado, porque sinto que não te estou a dever. E eu fui então, a partir desse momento, procurei outra alternativa e encontrei o Rodolfo muito rapidamente. Bem, foi muito fácil trabalhar com ele. Eu escrevia, aliás, eu escrevi o argumento todo, enviei-lhe, ele leu, deu alguns pareceres. ah, eu voltei a recebê-lo e fiz uma revisão imensa, considerando não só os parceiros dele, mas os parceiros também da minha mulher, e de alguns amigos. Tentei aperfeiçoá-lo o máximo possível, enviei-lhe novamente e depois ele ia fazendo página a página e partilhando comigo. Não fiz com ele aquilo que fiz com o Alexandre. O Alexandre partilhava diretamente a tela e ia desenhando e íamos discutindo, mas isso roubava muito tempo. Ah, e Olha, no caso do Rodolfo, parece que escolhi os artistas a dedo. Nós começámos a trabalhar, imagina, tipo em setembro, se não me falha a memória, e em dezembro ele tem uma proposta, ele estava no Brasil, tem uma proposta de trabalho para ir para Londres. E então mudou-se para Londres, houve mais uns atrasos, uma necessidade da minha parte de perceber que os timings iam sofrer aqui algumas alterações ao expectável, mas pá, não foi por aí que a coisa não se fez. Não deu para partilhar tanto no imediato, mas era quase diário. Eu enviava, eu comentava, tal. Pá, e são duas pessoas e o Rodolfo é mesmo incrível. É um tipo super querido, super simpático, tem um jeito muito meio de ser, percebes? E até quando ele discordava de alguns pontos, ehm, ele encontrava formas muito, eu nem diria diplomáticas, é quase bonitas de dizer. Sabe? Não concordo com isso, mas é assim, eu acho que tal. Pá, e foi muito fácil, foi mesmo muito fácil. E espero ter aí outro projeto em calha em breve com ele, porque a relação foi boa, né? ok, também já lá, vamos a isso, mas essa é engraçado que aqui os traços realmente demonstram, pelo menos daquilo que estás a dizer, demonstram muito aquilo que é a personalidade. Eu não o conheço, para analisar a ilustração e tendo em conta aquilo que me estás a dizer, acho que uma coisa casa muito bem com a outra. E esse processo de seleção, como é que é? Ou seja, temos um texto e depois queremos selecionar um ilustrador. Como é que tentamos casar uma coisa com a outra?
no caso do Alexandre, na altura que fez o Fernando Pessoa, eu queria algo que fosse, que aproximasse de uma linguagem gráfica de animação. E se tu notares, que pá, deu imenso trabalho, e eu acho que isso não. Eu não acho, eu tenho a certeza que não fique claro para o leitor o trabalho gráfico que ele deu. O livro não tem linhas, por exemplo, as partes são trabalhadas de cores, sombras, então não há uma linha que delimita os corpos, por exemplo. Isso dá um trabalho gigante. Não é? E foi um livro todo assim. Isso, inicialmente havia a ideia de fazer uma animação, fizemos até uns testes com o Fernando Pessoa animado e tal. Então a ideia era um bocado essa, era criar, encontrar alguém que depois me conseguisse traduzir aquele traço também para a animação. Até para jogos, chegamos a cogitar essa hipótese. Com o Rodolfo, assim que o Alexandre sai do projeto, eu quis mudar um bocadinho essa lógica da parte da gráfica também para sentir que o projeto era outro, não é? Que tinha uma identidade já diferente daquela que tinha com o Alexandre. E fui à procura e tive uma sorte brutal, no meu ponto de vista, em encontrar o Rodolfo e ele aceitar, porque eu estava à procura de alguém, e acho que não vai ser grande, não surpreendente aquilo que eu vou dizer, que fosse, epá, que gostasse muito do Lafebvre e que tivesse aquele traço choco. É quase um infantil barro bonito, quase para adultos, sabes? Parece uma história, é um traço que permite contar histórias, às vezes até bem pujantes do ponto de vista emocional, mas sempre com um traço pá, muito bonito, muito delicado. Sim. Epá, e encontrei o Rodolfo, eu vi uma história curtinha, acho que tinha 4 páginas, salvo erro, que ele fez e disse: pá, eu tenho que convencer este tipo de ver lá por onde der. E não foi muito difícil, porque eu mandei-lhe um e-mail e disse: olha, passa-se isto e isto, por acaso nunca fiz nenhum, estava interessado em fazer, sim, olha, pode ser bom. E ele foi, olha, é muito fácil. Mas foi isso, foi fácil, foi fácil. E agora, uma coisa que é esta suposta falta de cooperação e de intercâmbio entre Portugal e o Brasil, que são países irmãos. E essa também é uma inquietação da Bicho Carpinteiro e da seita, essa tentativa de aproximação destes dois polos, e também sim. Sim, eu hoje tenho uma visão um bocadinho mais realista daquilo que tinha em 2015 e 2016. A minha, enquanto autor, eu sempre perguntei que raio. É verdade que há um oceano que nos separa, mas há muito mais coisas que nos unem. E não era comum. Aliás, quando havia algo de um artista brasileiro cá, como o André Diniz, por exemplo, toda a gente, pelo menos dentro da comunidade da vida, era o André Diniz, ou a Laerte, porque eram coisas. E a Laerte nunca trabalhou com portugueses, mas, enfim, projetos que nos chegavam cá eram muito marcados como é daquele país lá do outro lado, sabes? E isso fazia mais uma confusão, porque me parece que há muito talento cá e lá que se podia e a Bicho Carpinteiro nasce um projeto meu e do Miguel, lá está, para encontrar respostas a questões que nós tínhamos, porque nós queríamos trabalhar com dar vida às nossas histórias e nem sempre era fácil convencer um artista português, porque temos vários, enquanto no Brasil, sempre que o universo é muito, muito maior, não seria que não tivéssemos a sorte de acertar de vez em quando que fosse tonto ao ponto de aceitar o projeto. E começou aí a tentativa, nós chegámos inclusivamente a ter um projeto de agenciar artistas brasileiros cá para Portugal para lhes arranjar trabalho e tal, porque nos fazia muita confusão essa dificuldade de trazer nomes para cá, nomes da BD brasileira para cá, HQ, ou padrinhos como eles chamam, e levar os nossos livros para lá. E foi uma coisa que eu consegui com o Fernando Pessoa, também, mais uma vez por ser Fernando Pessoa, consegui assim. E eu criava, então, mas eu que não sou ninguém, consigo fazer isto assim 2 a 3 meses e há malta aqui com muito mais, não, com muito mais qualidade, muito mais talento e não chega lá porque. E isso fez muita confusão. Fomos a criar Bicho Carpinteiro, a tentar, trouxemos
queríamos trazer mais livros de autores brasileiros. Mas depois, sabes, não é que nós na altura fôssemos adolescentes, mas ainda tínhamos uma mentalidade muito ingênua. Íamos fazer muita coisa e às vezes o próprio mercado mostra-te que tem as suas dificuldades, que devem encontrar resposta, devem ser contornadas, mas nós com 0 anos de experiência na matéria, se calhar não iríamos inventar a roda e percebemos que aquela parte do agenciar artistas, por exemplo, não teria pernas para andar, porque já seria difícil encontrar trabalho aqui, ou já é difícil encontrar trabalho para alguns artistas portugueses, quanto mais trazer, por muito talentosos que sejam, às vezes, houve ali alguma resistência, nós tínhamos ideia de que, bom, isto agora vai ser projetos e tal. Perguntar, por exemplo, quantos projetos é que o mercado consome? O que é preferível ter? O mercado de banda desenhada em Portugal, o que é preferível ter? Se é 10 livros que vendam 1000, ou 20 livros que vendam 500, ou 30 livros que vendam 350? Portanto, essas questões nós nunca as colocamos. Percebes? Nós queríamos era fazer e criar e trazer malta e levar malta. Houve algumas coisas que consegui fazer. O Vampiros, por exemplo, do Filipe Melo, eu consegui levá-lo para a SESI no Brasil, porque ele não estava publicado lá. Estive a isto de conseguir fazer o mesmo com o Psicopatas do Miguel Montenegro. Enfim, houve um outro projeto que eu também que não vou enunciar agora, que apresentei com muito entusiasmo, não só ter tanto interesse do outro lado, mas a intenção inicial era essa, era fazer este intercâmbio e potenciar. Hoje, que já tenho um bocadinho mais de, não é que seja muito batido na coisa, mas já tive a possibilidade de conhecer editores de um lado e do outro, de estar em reuniões de um lado e do outro. Percebo que isso não é um problema da banda desenhada, é um problema em geral. É preciso levar nomes novos, autores portugueses novos para o Brasil. É difícil e trazer nomes brasileiros que não tenham um prémio gigante é difícil, por muito talentosos que sejam, porque existe um certo conservadorismo e isto é assumido pelos próprios editores que têm essa responsabilidade. O mercado não é... Eu acho que é evidente, o mercado literário de uma forma geral não é propriamente o mercado mais endinheirado do mundo. Né? As pessoas hoje, principalmente hoje em Portugal, não é fácil uma pessoa dar 20 ou 30 euros por um livro. Existem 3 ou 4 malucos que dão para 7 ou 8 que pensam. Né? E eu acho que és um dos malucos, desculpa dizer-te, mas eu tive algumas conversas, exato. Eu não estou a mostrar a minha porque está aqui, não vale a pena, mas tive a oportunidade de falar com alguns autores e, aliás, foi uma das perguntas que se fez, creio eu, posso estar a dizer um disparate, ia dizer um disparate, não foi na sessão anterior ao José Luís Peixoto, que estivemos na Bienal de São Paulo lá, e perguntaram exatamente isso, porque é que não há mais autores a viajar, não é? A apresentar os livros, a mostrar o talento que têm, de um lado e do outro. E as editoras aquilo que dizem, quase de forma geral, é muito mais certo e garantido publicar um José Luís Peixoto do que publicar um autor, olha, o André Morgado, por exemplo, se fizer um romance, porque não há garantias de nada, a não ser que se ganhe cá um prémio. Mas para ganhares cá um prémio já tens à partida um certo currículo, já não és um miúdo, já não tens 20 e tal anos, se calhar já tens, em regra, estou a falar agora por alto, mas se calhar já tens os 5 ou 6 anos disto, ou 6 ou 7, ou 8 ou 9, e a mesma coisa para lá. Os livros que saem cá, tendencialmente têm selo de qualidade lá. Percebes? Ganharam prémios significativos e respeitados. E há livros que quero encontrar cá, não consigo, e lá é muito difícil. Mesmo lá é muito difícil, ainda para mais agora com o encerramento da cultura, creio que foi a cultura que encerrou lá. Há coisas que são referenciadas. Tu tens que ler isto. Sim, mas para encontrar aquilo é um pincel. Não consigo. Percebes? Porque o mercado lá, apesar de ser um país gigante, não é tão grande como aquilo que as pessoas pensam. Há proporção, para tu teres
eu agora já estou a falar enquanto editor, não é? Mas à proporção, nós vendemos mais banda desenhada, se calhar, do que lá. Percebes? Lá há mais variedade de títulos, mas se calhar o mesmo livro cá, se calhar um Pele de Homem ou um Drácula ou qualquer coisa assim do género, lá vende à proporção o mesmo ou um bocadinho menos. Tá? Imagina que lá vendem, nós aqui vendemos 1000, eles lá vendem 3000. Tá, mas eles não são 3 vezes mais que nós. Exato. Portanto, há essa, há esse realismo que hoje afeta um bocadinho a noção como eu vejo o bicho carpinteiro, e a bicho carpinteiro acaba por integrar a seita, e esse tem um interesse. Inicialmente a bicho carpinteiro entra na seita para ser exatamente esse ponto de ligação entre países. E todos os brasileiros, por exemplo, vão sair pela bicho carpinteiro. Se devíamos mudar isso, já não será assim. E a bicho carpinteiro vai passar a ser o seu segmento de infanto-juvenil da seita, que ainda não existe, mas nós vamos entrar nele. E Bicho Carpinteiro acabou por venir com acesso por causa do nome, e tem a simbologia e tal, e vai focar-se um bocadinho mais aí, sendo mesmo assim possível trazer livros e autores do Brasil, porque há qualidade estupenda lá, mesmo na literatura infantil-juvenil. Portanto, vai passar por aí. Não se abandonou a ideia de aproximar os países. Eu até poderia avançar com uma notícia em primeira mão, mas não posso. Mas há uma tentativa de nos aproximarmos, só mergulhada num mar da realidade, enquanto no início era mais da ingenuidade. E do sonho. Sonho comandar a vida, mas. Até, repara, o custo de vida aumentou para toda a gente. Eu não sei se então, daqui em 2015 eu fazia um livro por 2000 euros e hoje preciso de 4000 e tal para fazer o mesmo livro. Portanto, tu não vês isso refletido no preço, por exemplo. Isso significa, eu estou a falar no caso da banda desenhada, são tiragens que nós chamamos gigantescas, significa que há uma margem de lucro que tem que ser, quem não dança tem que aprender a dançar, percebes? Porque já não é assim tão líquido que qualquer coisa com qualidade atinge o break-even. Okay. Quer dizer que tem lucro, é que atinge o break-even. As coisas têm que ser feitas com alguma noção de que estamos a passar por um período difícil. Pronto. E então, pegando agora eu te pergunto, quais são os principais desafios da nona arte no mercado editorial português? Epá, é assim, eu se tivesse resposta, ou todas as respostas para isso, provavelmente já a seita já teria saído desses problemas, não é? Mas há alguns, portanto, eu acho que são fáceis de avançar. Por exemplo, eu acho que de uma forma geral, e sinto isso desde há muito, a banda desenhada vive muito pelo grupo da banda desenhada. Sabes? Eu acho que há livros que merecem chegar a um. Não só os livros merecem, como o público também merece. Livros que cheguem lá e que sejam mais conhecidos e não são. E se, eu agora posso estar a ser muito injusto até para os colegas editores, mas se um livro vender 800 ou 900 exemplares já é um sucesso. E tu olhas e pensas, criado. Mas isto podia, se chegasse um público mais alargado, se calhar venderia ao dobro ou ao triplo. E tu tens algumas provas disso. O caso do Balada para a Sofia é um bocado isso. Não é só o público de banda desenhada que está a consumir aquele livro. E depois tens outro problema, não um problema, mas uma característica que tem que ser pensada e trabalhada. A faixa etária que consome banda desenhada em Portugal não é propriamente a mais jovem. Com o mangá isso tem estado a mudar um bocadinho. Uma realidade que eu não domino muito, admito. Mas a maioria dos consumidores de banda desenhada são pessoas, que calhar, de 35 para cima, ou 30 para cima, eu diria 35 para cima, muito ligados a coisas franco-belga, ou seja, com um historial também que já está um bocadinho em desuso. O pessoal de vídeos saberá quem é o Asterix, mas se calhar a grande maioria nunca leu, ou o Tintin, ou seja o que for. E esses são, se calhar, os nomes mais fortes. Se calhar se faz outros menos fortes, se calhar nunca ouviram falar deles, de facto.
E eu acho que esse público também é um público com maior poder de compra, e é um público que garante determinado tipo de vendas. Então eu acho que os editores acabam por trabalhar um bocadinho pensando no grupo certo. Um, e tem que haver, e nós na Seita estamos a tentar pensar como é que poderemos fazer isso, porque mais do que isto não, o mercado por si não vai, a não ser que caia aqui qualquer meteorito assim estranho em formato de livro, não muda por si, não é? Nós temos que contribuir para que ele mude. Eu acho que um dos principais problemas é esse, é a forma como o mercado da banda desenhada está fechado sobre si mesmo. Um, Aí depois é assim, tu também não tens uma margem de risco assim tão grande como eu te estava a dizer. Um livro, um romance de 100 páginas, não te fica ao mesmo preço de uma novela gráfica de 100 páginas. O papel é tendencialmente muito melhor, logo muito mais caro, a gramagem é diferente, a cor é diferente, não é qualquer tinta. É que nem é só, o papel é uma gramagem diferente. Não, é que há papel e papel. E há tinta e tinta. Depois há gente chata quando não aceita, que abre um livro e diz: pá, isto não é preto, isto é um cinza, muito escuro. Percebe? E quando tens essa. E atenção, o pessoal da banda desenhada é muito exigente, o público da banda desenhada é muito exigente. Portanto, o risco também tem que ser um bocadinho mais controlado. Percebes? Um, Epá, e eu acho que eu diria que é um bocado mais por aí. Eu acho que nós temos que saber, nós enquanto editores, temos que saber chegar a um público mais jovem, e fazer-lhes entender que há coisas muito boas que devem ser lidas porque têm o mesmo poder que tem um Sistema Homem do Primo Levi, por exemplo. Um, e isso acho que cabe em primeiro lugar aos editores perceber como é que podem criar aqui ou alargar um bocadinho o mercado. Mas todos os mercados têm a sua saturação, não é? E neste momento o mercado literário, em geral, está um bocadinho saturado. Os grandes ícones da literatura portuguesa recente não vendem hoje o que vendiam há 10 anos, isso posso garantir. Percebes? Portanto, aqui estamos a passar por uma fase complicada, mas eu acho que há trabalho a fazer. Eu não conheço, dir-me-ás se eu estou enganado ou não, pelo menos pela tua sensibilidade, tens percepção de que nós, enquanto editores de banda desenhada, comunicamos muito com os leitores generalistas. Se calhar não comunicamos. Se calhar não há. Achas que sim? Epá, eu confesso que acho que não. Eu acho que é assim, é um problema geral. E vou falar só da minha experiência. A geral das editoras não conseguirem comunicar e até aproveitar os leitores, lá está, com as redes sociais, para dinamizar o livro, coisas, digamos assim, mais fáceis e que da parte das editoras poderão dar menos trabalho. Mas eu acho que é algo geral, não é só para editoras de banda desenhada, e até acho que as editoras de banda desenhada, de uma forma geral, até não são das piores, digamos assim. Eu acho que lá tem público fixo, eu acho que elas ficam muito ligadas a essas pessoas, portanto estabelece depois uma relação. Mas de facto eu acho que essa questão que tu levantaste é geral. As editoras não sabem aproveitar os leitores e não ficam com os leitores, até porque nós depois podemos dar algum parecer ou de orientação que pode ficar a zero, não é? Se não for bem aproveitado, eu acho que é uma coisa que se tem que mudar. Mas pronto, este é um momento político literário. E só acrescentar uma coisa, eu acho que uma das tentativas que os editores de banda desenhada fazem, e acho que aí falo mesmo para todos, é fazer entender que a banda desenhada não é uma bonecada, não é um livro de bonecadas para adultos. Aliás, já acrescentei aqui o adultos, se calhar devia retirar, porque muita gente acha que é um livro de bonecadas e que não faz sentido que os adultos as leiam. Eu acho que aí existe, inclusivamente, eu sinto isso, algum estigma da própria comunidade leitora e até editorial. Eu
posso dizer que falei com, não vou dizer nomes, mas falei com um dos editores da praça, de uma das maiores editoras nacionais, e perguntei, "Pá, mas vocês não apostam em banda desenhada com frequência? Tem uma outra coisa, mas uma coisa muito pontual, porquê? Ah, porque não nos interessa nada." Foi literalmente a resposta, não nos interessa nada. É que tu, quando dás essa resposta, no meu entender, pode estar aqui a ser influenciado pelo gosto e tal, denuncia hum, alguma ignorância do que é a banda desenhada. E daí que tu vais para outros países aqui bem próximos de nós e têm uma cultura de consumo de banda desenhada muito alta. E, como eu te estava a dizer, eu acho que a banda desenhada não só fala para nichos, como as pessoas que se calhar têm 50 e 60 anos, que vivem ou cresceram num determinado status social, olham para a banda desenhada com admiração, com respeito. Olha, colegas teus, eu já produzo outras vezes, fui a consultórios de colegas teus que tinham dentro do consultório uma coleção inteira de franco-belga. Perguntar a determinado tipo de pessoas, se calhar, que não tiveram, não cresceram, não tiveram a possibilidade de se formar num determinado tipo de contexto, acham claramente, olha, na minha família há imensa gente que acha que aquilo que eu faço são uns livros de bonecos, pronto, mas brincadeiras. E o que é que este tipo anda a fazer? Anda a gastar tempo a fazer isto. Em vez de fazer, já me chegaram a dizer, em vez de fazer um livro de poesia ou assim, andas nisso. Epá, eu adoro poesia, mas acho que há espaço para tudo. E acho que dentro da própria comunidade de leitor existe esse preconceito. Percebe? Talvez hoje as redes sociais ajudem, como tens a questão do Augusto ao quadrado e por aí fora, ajudem a desmistificar isto, porque muitas vezes basta leres um ou dois e percebes, epá, calma lá. Afinal, tem aqui um bocadinho mais de interesse e graça do que eu estava à espera, não é só o Super-Homem e o Tintim. Estás a ver? Que são coisas que eu hoje leio, mas muito menos, comparativamente com outros livros. E eu acho que esse complexo tem que ser desconstruído por todos. Nós temos responsabilidade enquanto editores, os autores estão a fazer o seu papel, acho eu, e bem. Talvez nem que fizeram de forma tão vivaça como agora, e as próprias comunidades editorial e tal, as livrarias, eu já propus a fazer sessões de apresentação em livrarias que têm bastante adesão quando vão fazer apresentações, quando fazem apresentações do tipo de livros, e disseram abertamente, temos a agenda cheia, ele não é um diplomático, pronto. São coisas que eu não... Diz? Tenho uma consulta às 5. Vou ter que abandonar. Portanto, olha, e agora, por causa dessa questão do nicho, então como é que será possível que a banda desenhada chegue aos leitores não tão habituais? De alguma forma. é assim, é como eu te disse, eu acho que os autores têm feito um trabalho de eleição nesse sentido, têm-se trabalhado cada vez melhor. Estou a falar para autores portugueses, mas acho que há uma oferta incrivelmente variada hoje e os editores devem saber entendê-la e apresentá-la. Prova disso, como disse, foi o mangá. Eu estou anos-luz do que é este fenómeno do mangá, leio algumas coisas, mas não estou dentro do fenómeno. E se calhar muita gente surpresa dentro do próprio movimento editorial. Aliás, se não fosse, não vias aquelas editoras todas atrás do. Parece o peixe atrás da isca, não é? Porque toda a gente quer ter mangá. Viram de repente, afinal havia aqui espaço para isto. Às vezes nós temos que entender o que é que os leitores andam à procura. Não é? Os autores, como estava a dizer, acho que estão a fazer isso. Acho que estão a trabalhar bem. Acho que os editores, de uma forma geral, estão a dar também, cá em Portugal, também em função do sucesso do Filipe Melo, acho que estão a dar, a ter mais curiosidade. Eu acho que foi fundamental este sucesso do Filipe, foi fundamental para que alguns leitores lessem uma primeira vez uma banda desenhada e dessem, se calhar isto, pronto, lá está a fazer aquele passo que talvez falte a algumas pessoas ainda,
E uma das coisas que me parece também importante é estarmos cada vez mais presentes onde o público está. Aquilo que tu tens, por exemplo, na Amadora, aquilo que tu tens, eu diria que a Comic Con saiu um bocadinho de cena agora quer dizer, há uns anos, porque a banda desenhada saiu claramente de cena prioritária. Mas tens no Coimbra BD, tens no Festival de Beja. Como tu sabes, aceitas teve, algumas pessoas da Aceitas estiveram na frente do Maia BD que se realizou agora muito recentemente. E eu estive lá enquanto autor e vi muita gente a dizer: epá, é tudo lá para baixo, não havia aqui nada, pá, ainda bem. Assim, felizmente, já pudemos estar aqui com alguns autores e conversar aqui com tal. Se calhar é mais fácil uma família deslocar-se a um evento, a um fim de semana, de banda desenhada, tem umas exposições, tem umas atividades para os miúdos e tal, e ficar com curiosidade num livro, e depois passar para um terceiro e para um quarto em sequência, do que não existir essa possibilidade de contacto. Eu acho que Portugal é um penico, não é? Então não há grandes coisas que nós não façamos. Eu sei que tu partilhas da minha opinião, nós estamos a tentar a lançar aí uns sonhos para o céu, alguma chuva, mas passa um bocado por aí, porque eu acho que esse contacto alimenta a comunidade, e a comunidade cresce quando é alimentada, não é? Portanto, se calhar passa um bocadinho também por aí. E agora, para terminar aqui esta primeira parte, vamos regressar à ironia e perceber se já existem algumas ideias para o... Já, pá, é assim, existem ideias e existem coisas que não são ideias. Eu não sei se as posso revelar, então é melhor não fazer, mas estou a ser sincero. Existem projetos pessoais, posso colocar as coisas assim, existem projetos pessoais à espera de luz verde. Há um ou outro, o do Rodolfo, por exemplo. Eu tinha o argumento todo fechado e eu disse: olha, amanhã envio-te, vou só fazer uma última revisão, amanhã envio-te. Fiz a última revisão e pensei: pá, não é nada disto. E então mudei, ou estou a mudar, ainda estou em fase de processo. 80% da história desapareceu, porque cheguei ao fim e pensei: pá, não é nada disto, é mesmo outra coisa que quero contar. E então algo que eu pensava que estava muito adiantado, enfim, não está assim tanto, mas será uma história com o Rodolfo que seguirá a fuga de um casal em cima de uma mulher de um lado, para procurar aquilo que se calhar ficou por resolver e tal. Será assim uma história um bocadinho também com transferências pessoais. Não, como calculas, eu não fui velho, eu sou novo, não é? Faço o percurso natural da vida, mas também os meus avós tiveram que ir para um lar o ano passado, e isso foi uma forma também que eu senti de escrever sobre eles sem escrever sobre eles, sabes? E mais uma vez ajudar a fazer aqui há um luto de uma vida que já não volta, enfim. Então essa história será aqui será uma história com o Rodolfo, que beneficia mais uma vez daquele tal traço que nós falávamos. Depois há uma outra experiência, há um livro infantil a sair no Brasil, que há de sair também cá em Portugal. Há uma outra coisa que eu quero com algum tempo trabalhar, e depois há projetos que são, pá, que surge a possibilidade de os fazer como adaptações de obras clássicas da literatura portuguesa. E pronto, é possível que venha, é possível não, até o final será certamente, sairá aí qualquer coisa. Eu não posso, pá, não sei se posso adiantar ou não. Isso se calhar dito em privado, mas agora tenho algum pavor em dizer. Mas está a ser um ano positivo nesse capítulo, e prometo que 2024 continue nessa senda positiva. Ok. E já agora só uma questão. Haverá reedição da Vida Oculta? Sim, o filme, ontem, inclusivamente, eu pedi, pá, temos que fazer uma coisa diferente, porque já são 2 edições e meia, digamos assim. Porque é meia? Porque a edição do Brasil, eu trouxe 150 livros de lá, que os vendi na Comic Con. Eu considero essa quase uma primeira edição cá, e depois, 3, 4 meses depois, fizemos 1000 exemplares,
E passado 6 ou 7 meses fizemos mais, exatamente isso, foi um bocadinho mais, 8, 9 meses, fizemos mais 1000 exemplares. Ahm, Pá, e desde essa altura o pessoal me diz, então, onde é que sai e tal, não tem, porque é um livro que, como calculas, como estávamos a dizer há pouco, vende com muita facilidade até para um público jovem que está na escola e que precisa de... ah, eu acho que houve um rapaz, ele não se vai chatear, provavelmente não só não nos vai ouvir, como não é tão jovem assim, já se passaram 4 ou 5 anos, que me disse, isto foi ótimo para eu perceber alguma coisa daquilo que estava lá nas aulas para o exame. Portanto, houve malta que quase que utilizou como cábula, não é? Para ajudar um bocadinho por conta, creio eu, daquela questão de dar no rosto características, facilita, não é? Em termos cerebrais é mais fácil, torna-se mais prático. E desde essa altura que me perguntam, quando é que sai e tal? Mas eu confesso que fiquei cansado. Porque foi em muito pouco tempo, foram muitos livros que saíram e foram muitos meses a viver só para aquele livro. E eu tive necessidade de, deixa-me sair aquele um bocadinho deste balde ou outro, mas agora, em princípio, sairá. Ok, sim, sim. Pronto, então agora vamos aqui as perguntas diretamente sobre o livro e sobre a parte da novidade, e agora começamos num conjunto de perguntas mais pessoais, digamos assim. Então, como é que começou a paixão pelos livros? Pelos livros, assim, de pequenino, minha mãe sempre me leu muitas histórias, contava-me histórias inicialmente, e eu lia muitos livros. E eu sempre não me lembro de não ler. Uhum. Lembro-me de estar acompanhado por livros todas as noites. Eu lia, tinha esse ritual até me ver se calhar obrigado a entrar no mercado de trabalho e chegar mais cansado e tal. Um, bem, quase todas as noites lia. Para não dizer todas, havia nas férias, eu tirava mesmo de férias e tirava mais tantas com os amigos e tal, então não lia, mas farei isso. Sempre li bastante. Uh, a banda desenhada entrou de uma forma que eu hoje percebo quando é que foi e não dava. Calhei a pensar nisso por uma pergunta similar que me fizeram. Eu comecei a desenhar banda desenhada. Hoje não tenho alguma vergonha na cara e não desenho, mas quando és miúdo não tens tanta vergonha. Então eu lembro-me perfeitamente. Eu tinha alguma relação com o franco-belga, tinha Asterix e Tintin, e lia muito, lia muito. Eu comecei a folhear sem perceber nada que estava a ler. Os, eu lia a parte gráfica, não é? Mas comecei a fazer quando sai no Choca-Pique, nos cereais do Choca-Pique, uns livros, uns livrinhos assim pequeninos, do Pico. Pico é o personagem, que eu nem sei se hoje se chama Pico ou não, mas é o personagem, o cãozinho do Choca-Pique. E eu, na altura que saíam aquelas aventuras, para mim aquilo era espetacular, era simples, era pequeno, eu estava a começar a dominar a leitura e, e comecei a fazer as minhas histórias do Pico. Pronto. E aí começou a minha paixão pela banda desenhada sem me aperceber, porque depois a coisa marinou e depois entrou em tudo o que é mais americano, depois tenho uma relação muito visual e muito grande com A Morte do Super-Homem, por exemplo, que marcou muito a minha geração. Eu sei que as gerações mais velhas dizem, isso nem sequer é um grande livro, mas marcou a minha geração, porque eu lembro-me de estar a passear com a minha mãe, passar num quiosque e ver a capa negra com o símbolo do Super-Homem a deitar sangue e ficar em choque. Eu, como assim? O Super-Homem morreu? Sabes? E comecei por aí é, a ler, depois abrandei muito e só um bocadinho mais tarde é que volto a entrar na leitura do BD. Agora, o resto, eu acho que afastei-me da BD quando entrou a poesia. Eu leio muita poesia e deixei um bocadinho a BD de parte e pronto, depois as coisas mais à frente acabaram por se ler outra vez. Quando eu percebo, por exemplo, que existe banda desenhada poética, percebes? Quando há banda desenhada que diz tanto como uma poesia, pouquíssimas coisas escritas, ah, eu acho que a percepção poética da coisa veio através ao de cima. Eu não sou. E agora,
normalmente há assim alguma relação entre as artes e determinados autores têm uma música que acompanha o processo de escrita. No teu caso, houve alguma música que acompanhou o processo de escrita deste livro? Não, houve, epá, eu não me vou atrever a dizer o nome em francês porque não me lembro, mas houve quase todas as músicas do Georges Brassens acompanharam. Porque tem um som muito melancólico ou divertido, sabes? E foi isso que me acompanhou 90% ou mais do livro. Estava sempre a ouvir, até as mesmas músicas, e às vezes no carro, já se calhar estava a trabalhar, levava a carro, estás a ver? A minha mulher gozava comigo e tudo, porque estava sempre a ouvir aquelas músicas, pá, que se calhar fora de contexto não tinha por hábito ouvir, mas naquele período ouvi e que me fartei. Agora, normalmente, sim, ignorando este livro e falando da escrita em geral, a música sempre esteve muito presente. Eu tinha o sonho de ser músico. Ah, Sempre esteve muito presente e continua a estar muito presente nesses momentos. Ajuda quase a fazer entrar num transe, sabes? E acaba por ter influência muito positiva, naquilo que eu quero passar. Sim, senhor. E agora uma pergunta ingrata. Como é encarar um papel em branco? Pá, é fácil, é muito mais fácil do que encarar um papel cheio de coisas escritas, como te disse, é muito sofrido. Eu acho que qualquer pessoa que tenha escrito uma história, um conto, seja o que for, é uma poesia, ah, e que sente que tem ou vê-se obrigado a reformular qualquer coisa, isso é super difícil, é muito doloroso, é muito mais doloroso tirar as coisas de uma história do que meter. É muito doloroso encontrar uma folha que tu vês está preenchida e que não há muito espaço para divagar e provavelmente até vais ter que cortar, ou vais ter que limitar do que uma folha vazia. Pá, nem folhas vazias. Aliás, eu projeto que estou agora a fazer, eu cheguei a dizer à minha mulher, é pá, se calhar preciso de um caderno novo. Ah, não que me faltem cadernos, porque tenho muitos cadernos com muitas páginas em branco, mas eu queria quase uma coisa nova para aquele projeto. E depois fui um bocadinho racional, é pá, não, deixa lá, não preciso. Mas eu acho que até é um convite. Uma página em branco, tendencialmente, para mim, é um convite. Deixa- E então agora a pergunta que tanto temias. Três recomendações literárias. Eu não queria, eu queria era fazer me acompanhar delas, sabes? Por aquilo que te disse há pouco. Acredito que uma imagem pode ajudar a vincular a informação. Ahm, eu até pensava que me ias perguntar quais é que foram os últimos que leste e tal, pronto. Agora, pá, eu fiz uma seleção relativamente aleatória de coisas que eu gosto. Começando pela banda desenhada, uma banda desenhada que não se encontra cá ainda, mas quem a puder adquirir, acho que se vai surpreender. É uma leitura leve, mas forte, impactante, bonita, do Fabien Tolmés, que é um francês, creio eu, que se não me falhar a memória é francês, chama-se Duas Vidas, não, da NIM, uma editora brasileira. Um, e pá, eu quero muito tentar editar pela seita de Fabien Tolmés cá. Ele ainda para mais fala português e é bem simpático. Um, e pá, é uma coisa super bonita. Um, e eu não a posso revelar. Não sei como apresentá-la sem revelar, se calhar, aquilo que mais importa, mas na prática são dois irmãos e um descobre, tem uma vida, se calhar, muito, enfim, fechado no escritório, a trabalhar, quer fazer muita coisa, quer ser músico, e nunca faz nada disso em função das obrigações, entre aspas, que nós achamos que a vida nos coloca, não é? Concluir um curso, começar a trabalhar, seguir aquele arranque-arranque. Adoro. E não faz nada e descobre que tem um caroço estranho no corpo e vai ao médico e o médico dá-lhe uma péssima notícia e ele vai à procura de fazer tudo aquilo que se calhar não fez e que devia ter feito. Epá, e o final, epá, eu acho que toda a história é de ter cebolas no final, sabes? São aquelas histórias com cebolas no final. Ahm, Acho Parece-me ser uma novela que eu iria gostar. Parece-me. ele tem outro que não era, enfim, em português de Portugal será Não Eras Tu Quem Eu Esperava.
e é baseado mesmo na experiência dele com o filho que tem autismo, se não me falha a memória, agora estou a confuso se é autismo, se é síndrome de Down, mas acho que é. Olha, não vou estar a mentir, posso estar a incorrer aqui num grande disparate, mas só o título diz tudo, não era isto que eu esperava, e é a forma como um pai encara a chegada de um filho, que enfim, toda a gente espera. Eu tenho quase certeza que é autismo, que ninguém espera que tenha, que apresente os desafios que depois apresenta, não é? E é o acompanhar dessa relação de pai e filha, que é, pá, é muito bonito. Ele tem este jeito muito bonito, muito simples. Sabes aquela simplicidade bonita? É muito tentar editar o carro. Lila Star vale a pena, nem que seja, toda a gente conhece o trabalho incrível que o Filipe Melo fez, mas temos aqui o Filipe Andrade a fazer um trabalho espetacular, igualmente nomeado por uma catrafada de prémios para a Eisner e por aí fora. Vale muito a pena. Das muitas mortes de Lila Star, novelas gráficas. Li também recentemente o Não Gosto da Mozi. Também é muito porreiro, especialmente para quem, como ela ensina na EBD, que é português, e que às vezes não sabe que é tão português assim, e sais lá para fora e percebes que há muita coisa da tua vivência, dos teus contactos com os avós, com as mulheres, enfim, que te fizeram também crescer, que te tornam um ser mais português do que tu imaginas. Depois, sei lá, eu por acaso tinha uma piada para te fazer, que era, se me perguntasses qual foi o último livro que eu li, eu ia te dizer, foi A Visita do Lobo Mau ao Meu Filho. Foi o último que eu li. Eu agora vou-te dar três completamente, gostei muito, são muito significativos, mas são completamente, provavelmente toda a gente já os leu, ou grande parte das pessoas já os leu. O Nome das Coisas, da Sofia de Mel Brennan, é um livro que eu gosto muito. Os da Minha Rua eu gostei muito, onde já aqui gostei muito. E tem aquela arte de escrever que tu pensas que parece que é quase infantil, sabes, assim, de uma forma muito simples. Tu não consegues, é muito simples, mas tu nem consegues escrever assim. E eu gosto muito do Anjak. E um que não tem nada a ver com esta fase que nós estamos acabamos de vivenciar com as jornadas mundiais da juventude, não tem nada a ver com isso, não foi escolhido por causa disso, mas foi escolhido por conta de um contraste que eu gosto de ter. É um livro que me acompanha com muita frequência. Eu não sou particularmente religioso, faço já essa ressalva, mas quem me indicou este livro foi o Gonçalo M. Tavares, uma pergunta que eu lhe fiz a propósito do Anticristo. Ele perguntou-me o que eu tinha achado do Anticristo e tal, e perguntou-me se eu tinha lido A Imitação de Cristo. E ele pediu-me para fazer o seguinte exercício: ler um e ler o outro a seguir. Veres como é que dois homens tão distintos como eles, como estes dois autores, aliás, eu aqui nem tenho, não me lembro do nome exato, é atribuído a Thomas de Kempis, mas nem sequer é certo que tinha sido ele a escrever. Eu não sei se encontra com facilidade. Eu não o encontrei com facilidade, mas é um livro que te torna mais humano pela lógica da imitação de Cristo, a ponto que o Anticristo fica aqui uma... Dá para pensar, percebes? Lês um, lês o outro, não sendo uma pessoa religiosa, ganhas aqui uma possibilidade filosófica, de discussão filosófica muito interessante. Eu não consigo, olha, posso dizer que estávamos numa livraria aqui em Setúbal, onde eu me encontro, e eu, não sei, eu nunca ouvi falar disso. Ele disse, não, é um livro muito antigo, já não vais encontrar nas FNACs, nem nada disso. Tens de encontrar assim numa livraria antiga, numa revista, mais provavelmente. E na altura a livraria ainda era do Sr. Manuel,
E Manel, acho que é o nome dele, tinha a Colsete ainda existe, mas agora já nas mãos de outros dos proprietários. Pá, era uma figura. O homem era uma figura, era uma personagem que toda a gente em Setúbal conhecia, um homem da cultura, um açoriano da cultura que veio abrir a cultura em Setúbal, com o Sete, com vontade de propagar aquelas vezes as pessoas como tu têm, né? Propagar a cultura. Então o que é que ele faz? Eu pergunto, não tem este livrinho, não. Isto é um livro antigo, o Gonçalo estava a dizer que isto é um livro antigo e tal. É pá, espera só um bocadinho. E o homem desaparece. Teve muito tempo desaparecido. Sempre com a boca, um chapéuzinho, muito magrinho, desaparecido em combate. Aí, passado uns 15 minutos, vem com o livro cheio de pó e disse: Olha, tinha ali este. Isto, na altura, nós já estávamos em euros, isto aqui custava, eu consigo ler bem, 1900 escudos. Não, acho que é isso, está aqui. E eu perguntei-lhe: E quanto é que me quer por um livro? Oh, eu nem sei converter isso, deu um livro. Epá, e é um livro, não sei se é fácil, mas é um livro muito humano. Apesar de ser imitação de Cristo, é uma forma muito humana e que se distancia das visões mais conservadoras das próprias igrejas, por bizarro que pareça. E pronto, são estas. Tenho aqui um outro livro, mas acho que não vale a pena. Este aqui ficou mesmo do meu filho, que é com uma história de dinossauros. Acho que não vale a pena estar a mostrar este. Assim, as minhas recomendações. Pediste-me duas, eu dei-te uma série delas. Não, pedi três. Tem três banda desenhada e três que não são banda desenhada. Pronto, está bem. Por aí mais. E agora, a derradeira pergunta, e é difícil, pelo menos é o que me têm sempre dito. Portanto, preparação. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? E pá, é assim. Não, é muito fácil de pensar. O meu problema não é pensar, é dizer-te e depois ficar a pensar. Não, se calhar devia ter dito outro, mas talvez fosse página em branco. Por aquilo, pela sequência de conversa que tivemos há pouco, ah, foi quase instintivo, sabes? A vontade de ter uma página em branco. Nos períodos bons é espetacular, nos períodos maus é quase uma necessidade. Teres uma página em branco para começar, uma página em branco para criar, uma página em branco para seres, no papel aquilo que às vezes não és capaz de ser com os outros. Então diria que essa resposta no imediato é aquela que me parece mais. Já sabes, se daqui para uns anos eu escrever um livro com esse nome, deve-se um bocadinho à tua pergunta. Olha, concordo, acho que foi uma pergunta fácil. Comparada com outras, essa foi fácil. Mas pronto, e agora vou-te. Já que tu. Eu não sei se tens mais alguma questão. Não? Aproveitar para te entalar e fazer a minha versão de papéis. E tu? Se eu tiver que escrever um livro um dia, que nome é que lhe darás? Terá que ser qualquer coisa com os meus desenhos. Eu utilizo a palavra devaneios com muita frequência. Devaneios ou assim qualquer coisa, ou uma purga de devaneios. Estás a ver? Já tens aí. O meu objetivo era só um. Era dar-te o título com um ponto de partida. A partir de agora é fazer só o resto. Eu cá continuo a fazer os meus. A escrevinhar, como eu lhe costumo dizer. É o que fazemos todos, não há nada que nos distinga. Há quem faça com mais qualidade, mas essa qualidade, até em conversa com o Miguel, às vezes falamos sobre isso. Pá, nem tudo, ou pouca coisa será talento, há muita coisa que é trabalho. Há gente que de facto tem qualquer coisa de especial, mas há muitas outras que têm a vontade de fazer. Portanto, E vontade não me falta. Acho que já também já deu para perceber. olha, Ficamos as perguntas então sobre este livro, de facto, de George Orwell, ao contrário, mas pronto. Queres dizer mais alguma coisa? não, pá, eu queria agradecer-te. Tens sido uma peça importante também
nesta missão de divulgar a literatura em geral e a banda desenhada, neste caso em concreto, não só comigo, mas com outros autores, e agradecer-te e pedir desculpa pela minha insensibilidade de redes sociais. Eu sou uma nabiça e tento fazer, ou tentei estar minimamente disponível e a par daquilo que era preciso fazer. Pá, se calhar falei muito, não sei se é suposto. Eu sei que as redes sociais têm aquelas coisas todas de se falares muito, depois já não pega, não é? Mas fui o mais genuíno que consigo ser contigo. E queria agradecer-te e queria pedir a toda a gente que nos está a ver e que eventualmente nos possa vir a ver, para que descubra mais autores portugueses também de banda desenhada que merecem. Há coisas mesmo muito boas e que são reconhecidas lá fora, porque são reconhecidas lá fora também merecem o reconhecimento cá dentro. Portanto, eu não trouxe nenhum discurso dos Oscars para estas pessoas, mas enfim, acho que é para agradecer principalmente a ti e desejar que a nossa relação não se fique por aqui, porque há aí coisas que têm de surgir, não é? Vamos tentar fazer que elas surjam, porque seria mais um passo nessa senda do teu trabalho de divulgação e ficaria muito contente de poder participar nessa mesma senda com estas ideias que temos. Vamos lá ver. Exatamente. Elas que proliferem, não é? É isso mesmo. Para a árvore do Jorge, não é? Opa, que tenha um final mais feliz, não é? Gostou? Parece desgraça, uma, não precisamos de outra. Pronto. Isso acho que não tenho a acrescentar. Não sei se me alonguei, peço desculpa a ti em particular. E quem quiser saber mais sobre banda desenhada portuguesa, e não só, que falo com quem trabalha com banda desenhada, com os editores, que sugira coisas. Às vezes também é importante nós percebermos, enquanto editores, o que é que o pessoal quer experimentar, que sugira, que meta conversa, que nos ajudem a ser também menos velhos, a ser coisas que as redes sociais na banda desenhada são um mistério, não é? E eu contra mim falo. Portanto, que nos ajudem a ter esse papel ativo também de divulgação, e que nos ajudem a criar esta comunidade e a fortalecê-la. Pronto, é isso. Muito bem. E eu agradeço. Sim. Mais uma vez por teres aceito, por embarcar nos devaneios que para aí vêm, não é? E agradeço a todos por nos terem ouvido durante este serão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.